Shalom, shalom, uma saudação judaica nesta manhã, né? Eu quero tratar aqui deste assunto. O título hoje do texto é uma resposta lacônica. Nós vamos saber um pouco sobre quem foi esse povo, e eles eram assim parcimônicos em relação às suas respostas. As pessoas, de um modo geral, são muito prolixas, né? Por exemplo, aquela personagem que foi criada, né? Que se chamava Patropi. O Patropi, como que nasceu aquela ideia do Patropi, né? Aquele grande professor, né? O indivíduo que criou o Fofão, criou aí tantas personagens. Ele foi numa universidade e chegou lá e ele viu a dificuldade que os universitários tinham para formular uma pergunta. Olha, sábio não é só aquele que sabe responder perguntas. Sábio é aquele que sabe fazer perguntas, né? Eu ouvi de num dos retiros que eu estive num congresso que diz o seguinte: quando você souber fazer uma pergunta, até uma criança saberá respondê-la. Mas olha só, né, os militares, por exemplo, são homens de poucas palavras. Um dia eu estive numa formatura do Corpo de Bombeiro, do meu sobrinho, né? E vi aquela pleiade de militares lá, de comandantes, né? De coronéis e tudo mais. E foi citado todos aqueles homens, né? O prefeito estava lá e tal, o prefeito deu uma palavra. E eu fiquei pensando, meu Deus, se todos esses coronéis forem falar, que hora que nós vamos sair daqui? Aí um foi lá e falou coisa de 5, 10 minutos, e aí a cerimônia, houve muita coisa linda lá, e a cerimônia acabou-se. E eu saí de lá constatando que realmente eles são homens de poucas palavras. Talvez poucas palavras e grandes atitudes, né? Mas olha só, então quando uma pessoa é curta nas suas respostas, a gente fala que a pessoa é lacônica. Às vezes a gente quer que uma pessoa também conte muita coisa pra gente, mas ela é lacônica, ela não conta, né? Você pergunta aí a viagem e tal, você... uma resposta lacônica. Olha, vamos lá. Esta famosa historieta sobre a coragem espartana data da época de Filipe, da Macedônia. Filipe foi o pai do Alexandre o Grande, né? Ele viveu em 382 a 336 a.C., que forçou a unificação da maioria da cidade do território grego. Quer dizer, a Grécia era um pedaço grande, pegava a Ásia Menor ali, que hoje é a Turquia, né? Pegava a ilha de Creta, pegava ali um pedaço ali embaixo da Europa e entrava ali na Ásia, né? Que hoje está bem determinado ali os territórios. Nos primeiros tempos, os povos da Grécia não eram unidos como hoje. Havia uma série de cidades e territórios, cada qual com seu próprio governante. Felipe, rei da Macedônia, ao norte da Grécia, queria unir todos os povos gregos sob seu domínio. Alexandre vai fazer isso depois, né? Armou então um poderoso exército e partiu para a conquista dos outros territórios, onde se fez aclamar rei. Esparta, porém, resistiu. Os espartanos ocupavam a região no sul da Grécia, chamada Lacônia. Por isso eram também chamados lacões. Destacavam-se pelos costumes simples e pela bravura. Eram também famosos por usar poucas palavras, cuidadosamente escolhidas. Ainda hoje se diz que as respostas curtas são lacônicas. Sabendo que precisava subjugar Esparta para ter o domínio total sobre a Grécia, Filipe cercou as fronteiras da Lacônia e enviou uma mensagem aos espartanos. Se não se renderem imediatamente, ameaçava: invadirei suas terras. Se meus exércitos invadirem, pilharão e queimarão tudo que vocês mais prezam. Se eu marchar sobre a Lacônia, arrasarei suas cidades. Alguns dias depois, Filipe recebeu a resposta, abriu a carta e encontrou somente uma palavra escrita toda maiúscula, com 2 letras, né?
abre aspas, S-E, fecha aspas, quer dizer, C. Ele disse, meus exércitos invadirem, pilharão, se desmarcharam, C. E os lacônicos escreveram só C, quer dizer, tudo pode. Abraço.